Fala galera, tudo bem? Então, nesse vídeo nós vamos fazer aí um pequeno resumo sobre termoquímica, sobre essa primeira parte de termoquímica, uma introdução à termoquímica. E a ideia é o seguinte: quando eu penso em termoquímica, eu estou estudando a questão da temperatura, da importância da temperatura, do calor, da energia dentro de uma determinada reação química. São chamadas reações termoquímicas. Então, primeiro vamos entender o seguinte: quando eu falo de uma reação química, né, a ideia de uma reação é que essa reação é dividida em duas partes, certo? A primeira parte é chamada de reagente, que é onde a gente começa o processo, é o início do meu processo, legal? São as substâncias que estão ali no início. E aí eu tenho o final, que é chamado de produto, o resultado daquela minha reação. Então, por exemplo, se eu pego um pedaço de papel e vou queimar, o pedaço de papel, o oxigênio, são as substâncias que estão presentes, né, no gás oxigênio e no papel, são os meus reagentes. Conforme a reação de combustão ocorre, essa queima ocorre, eu tenho uma produção de novas substâncias. Aí você tem a produção de fumaça, que são vestígios de gases misturados com fuligem, ali você tem o carvão, enfim, você tem uma enorme quantidade de substâncias produzidas. Então uma reação química ela é sempre dividida dessa forma. Você tem a primeira parte, chamada de reagente, e a segunda parte, que é chamada de produto. Então uma reação química é assim. Uma reação termoquímica ela envolve ganho ou perda de calor durante esse processo. Isso a gente vê durante o dia a dia da gente. Como eu falei, por exemplo, quando você queima alguma coisa, quando você tem a combustão de alguma coisa, se ao colocar a mão próximo, você percebe que aquela reação está liberando calor para o sistema. Então o ambiente que nós estamos está ganhando calor daquela reação. Então, nas reações termoquímicas, o que nós temos é exatamente isso, essa troca de calor. Você tem a liberação ou a absorção de calor por parte da reação química. Dentro da química, quando a gente fala de energia, quando a gente fala de calor, nós usamos o termo entalpia. Mais especificamente, variação da entalpia. Por que variação da entalpia? Porque quando a gente pensa em uma reação, você tem início e fim. No início você tem uma quantidade de energia, no final você tem outra. Então o que a gente pensa é nessa variação que teve do início do processo, reagente, até o final do processo, produto. Então essa variação de energia, essa variação de entalpia, que é o principal foco do estudo relacionado à questão da termoquímica de uma maneira geral. Quando você se alimenta de alguma coisa, por exemplo, quando você pega lá o alimento, todo mundo faz dieta, por exemplo, tem essa preocupação, olha lá e está lá, quantidade de calorias, não é isso? Então, calorias é uma unidade que mede a quantidade de calor, a quantidade de energia que é produzida por aquela reação. Então, quando você se alimenta de alguma coisa, você come alguma coisa, bebe alguma coisa, para que você está fazendo isso? Você se alimenta unicamente para ter energia, para produzir energia para o teu corpo. Então, quando você tem um alimento ou uma bebida, conforme você consome, aquela quantidade de calorias é a quantidade de energia que a digestão, que é uma reação química, daquela substância vai produzir e teu corpo vai ter para você. Né? Ela vai armazenar, vai utilizar de uma maneira geral. Então, quando eu penso em termoquímica, eu estou pensando exatamente na quantidade de energia, na quantidade de calor. E como eu disse, eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho a reação liberando o calor para o sistema, que a grande parte delas faz isso, ou eu tenho aquelas que absorvem calor do sistema, elas resfriam o ambiente. E aí, no caso, nós temos dois tipos de reação, dois nomes para isso. A reação que perde calor para o sistema, que libera calor, ela é chamada de reação exotérmica. Já a reação que absorve calor, que rouba o calor do sistema e leva para ela necessita de um ganho de energia, ela é chamada de reação endotérmica. Tem algumas reações chamadas de isotérmicas, são reações que o calor, a energia não vai interferir nela, não tem nem liberação nem absorção de calor durante o processo. Legal? As reações exotérmicas, elas têm uma quantidade de energia no início, e como elas liberam calor, a quantidade de energia no final ela é menor. Então, como você tem perda de energia, você tem uma quantidade de energia no início e uma quantidade menor no final, isso é, a energia do reagente é maior do que a energia do produto, a gente diz que essa variação, e eu
utilizaria o termo que eu falei, a entalpia no início é maior do que a entalpia no final, essa variação de entalpia ela é negativa. Então toda reação exotérmica, que é aquela que libera, perde calor, ela é chamada de, ela tem um valor de entalpia negativo. Então a variação, o ΔH, que é a variação da entalpia, ela é negativa, menor do que zero. Já a reação endotérmica, que é aquela reação que absorve calor, então você pensa no seguinte, ela tinha uma quantidade de energia no início. Como ela absorve calor, o que acontece com a quantidade de energia? Ela aumenta, você tem um aumento, um ganho de energia. Como você tem um ganho de energia, a reação ela absorve calor do sistema, você tem uma variação de energia, uma variação de entalpia positivo. Então eu tenho dois tipos de reação: reação exotérmica, reação endotérmica. A reação exotérmica libera calor, perde calor para o sistema. E como ela perde, libera calor para o sistema, a sua variação de energia, a sua variação de entalpia é negativa, correto? Quando você tem a reação endotérmica, é o contrário. Ela absorve calor, ela ganha calor do sistema, ela traz energia para ela. Então, como existe um ganho de energia, a quantidade de energia no final é maior. Nós vamos dizer aí nesse caso que a variação da entalpia, nesse caso, é positiva. Então, essa é uma maneira de você identificar. Quando você tem lá a reação química, junto dela pode vir a quantidade de calor, a quantidade de energia. E aí, se ela for uma variação positiva, ela está dizendo que ela absorve calor. Se ela tem uma variação negativa, significa que ela libera calor. Então, eu tenho essas duas possibilidades, tá legal? Quando você consome um alimento, a reação que acontece, ela é exotérmica, ela libera calor para o sistema, correto? E aí o ambiente, que no caso é o nosso organismo, absorve essa energia para ele. Então a gente tem essas possibilidades, a variação de entalpia. E quando eu calculo essa variação, se eu quiser calcular, cada substância tem uma energia, um valor de energia chamado de entalpia de formação. Isso é feito em laboratório, a partir da produção dessa substância. Esses valores são tabelados. Você consegue o valor de entalpia de formação de qualquer substância. Esses valores de entalpia de formação, você pode calcular a variação de entalpia de uma reação. Como que você faz isso? Eu não estou calculando a variação. Toda variação é feita final menos inicial, correto? Então o que eu faço? Eu pego a entalpia final, isso é, a entalpia de formação das substâncias que estão no produto, menos a quantidade de energia que está no início, que no caso seriam as substâncias que estão no reagente. Então eu faço a variação de entalpia, sendo a energia final, a entalpia de formação do produto, menos a energia inicial, isso é, menos a entalpia de formação do reagente. Fazendo essa continha, eu tendo esses valores, eu chego à variação de entalpia daquela reação especificamente. E aí assim eu tenho a possibilidade de saber se essa reação é uma reação exo ou endotérmica. Se esse valor encontrado for negativo, significa dizer que ela libera calor, ela é exotérmica. Se esse valor encontrado for positivo, significa que essa reação é uma reação endotérmica, ela absorve uma quantidade de calor. Tá bom? Então, o que eu tenho é exatamente isso. Termoquímica é o estudo dessas reações que têm envolvimento, perda ou ganho de calor. Quando ocorre a perda, nós temos a chamada reação exotérmica, liberam calor para o sistema. Essas reações têm uma variação de energia negativa, tem perda de calor. Já a outra forma é a chamada reação endotérmica. Essas reações endotérmicas, elas têm uma variação positiva, elas absorvem, elas trazem calor para ela, roubam o calor do sistema, roubam a energia do sistema, consequentemente, elas vão ter um ganho, um aumento dessa quantidade de energia. Tá bom? Então essa é a ideia mais ou menos aí desse processo termoquímico. Beleza então, gente? Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.